Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. A liturgia da palavra inicia mostrando a inquietação, a angústia do profeta Jeremias. E de fato, diante de tal realidade, todos nós também nos angustiamos. Qual é a realidade? É a maneira de agir dos líderes religiosos de maneira injusta com o povo. É a maneira de agir de maneira corrupta dos políticos em relação ao povo. O profeta Jeremias é alguém de uma cidade pequena chamada Anatote, que é chamado por Deus para profetizar na grande cidade. E quando ele chega na grande cidade, começa a anunciar a realidade de corrupção, de injustiça, e anuncia que a cidade passará por um grande momento de purificação, porque será invadida pelos inimigos. E o profeta denuncia os líderes religiosos, denuncia também os líderes políticos, porque a cidade está num estado de terror. E diante desta situação, temos que refletir o que faz uma cidade ficar em estado de terror quando acontece a omissão dos líderes religiosos e dos líderes políticos. Esse estado de terror acontece porque quando o líder religioso não obedece a Deus, não realiza a sua missão de maneira justa, preocupado com os mais necessitados, nesta cidade acontece famílias destruídas, jovens nas drogas, pessoas supersticiosas porque não sabem em quem acreditar, uma cidade que vive a idolatria. Tudo isso o povo estava vivendo, e podemos perceber que a mesma realidade acontece nos dias de hoje, onde o líder religioso não cuida do seu rebanho como deveria. Em relação à realidade civil, quando temos maus políticos, a cidade vive uma situação de desemprego, de fome, de problema de saúde, de moradia, como de fato nós estamos vivendo hoje. Uma situação onde há corrupção política, não há educação, não há acesso à saúde, não há acesso à moradia, não há acesso à segurança. Infelizmente, temos que constatar o que acontecia no tempo de Jeremias, muito antes do Cristo vir ao mundo, acontece, podemos dizer sem exagero, em 100% das cidades do nosso Brasil, e podemos dizer 80% nas cidades do mundo inteiro. Diante dessa denúncia do profeta, a carapuça cai naqueles que ela cabe. Então, resolvem a perseguir o profeta. E assim fazem. Prende o profeta, açoita com um chicote o profeta, joga na cisterna, e o profeta se sente abandonado. E ele percebe que nem seus familiares, seus amigos, seus compatriotas
estão preocupados com a sua situação, ele se sente sozinho. Queridos irmãos e irmãs, no mundo é motivado pela mentira, pelo pecado. Ser profeta não é fácil, mas todos nós batizados somos chamados a sermos profetas e combatermos este mundo injusto, onde há corrupção, onde há omissão, tanto dos líderes políticos em uma certa quantidade, como também numa grande quantidade dos líderes políticos. Agora precisamos ver qual é a opção de vida que nós queremos, porque exatamente aquilo que faz a segunda leitura, comparando a figura de Adão com a figura de Jesus. Adão foi o homem que gerou a morte, e Jesus foi o homem que gerou a vida. E aí nós temos que escolher: somos solidários com Adão e preferimos continuar gerando morte, ou seremos solidários com Cristo, no qual iremos gerar a vida? Por isso, queridos irmãos e irmãs, vai dizer que pelo único homem entrou a morte no mundo, mas também por um único homem entrou a vida. Este homem é Jesus. Então, nós precisamos fazer a opção de gerarmos vida ou gerarmos morte. Precisamos entender que a maioria da humanidade tem preferido se consolidar com as atitudes de Adão. Nós precisamos consolidar a nossa vida como cristãos batizados com a atitude de Cristo. E para isso, temos que ser fortes como Cristo foi forte e por isso venceu todas as batalhas travadas contra aqueles que não queriam mudança para ajudar os menos favorecidos. E por isso, o Evangelho de hoje nos apresenta um tema muito próprio que nós precisamos refletir. Qual é o tema? É o tema do medo. Nós não conseguimos dar passos porque temos medo do confronto. E eu até sou do pensamento: quando há uma crise, não existe resolução da crise sem confronto. E o confronto do cristão não é com armas que o mundo usa para poder vencer os seus conflitos, mas é a arma do amor. Por isso, Jesus vai nos ensinar no Evangelho que precisamos vencer o medo da violência física e moral. E se nós formos nos aprofundar nesta realidade do medo, os três personagens da liturgia de hoje, na primeira leitura, Jeremias, na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Romanos e no Evangelho de Jesus Cristo, foram corajosos para poder enfrentarem todos os tipos de violência física e moral. A história diz que Jeremias foi extremamente humilhado na sua moral, como também sofreu todos os tipos de violência. A história diz que a morte de Jeremias foi ele ser colocado em duas partes de uma árvore que soltaram e ela se fechou sobre ele, matando numa morte violenta e trágica.
mas ele jamais calou a verdade. A história diz que o segundo personagem, São Paulo, morreu numa violência extrema. Depois de algum tempo preso, ele foi decapitado. Separaram a sua cabeça do corpo. No entanto, ele não calou a verdade. E Jesus, nós conhecemos muito bem todo tipo de violência física que ele sofreu. A coroa de espinhos, os cravos nas mãos e nos pés, a lança que transpassa o seu peito. E por isso Jesus nos ensina que nada disso passará despercebido diante do Pai. Que nós devemos temer aquele que é capaz de lançar tanto a alma como o corpo na geena, como é capaz de nos dar a vida eterna, que é Deus. Não devemos temer o homem, porque a nossa vida, por mais que nós preservarmos com medo de perder neste mundo, nós preservaremos no máximo alguns poucos até 100 anos. Alguns muito poucos, 100 e poucos anos. Mas a nossa coragem de enfrentar o mal, de lutar pela verdade, de sermos apologetas da fé, nos dará a vida eterna. Então, diante desse medo da violência física, também temos medo da morte. E todos eles morreram e vivem para sempre. Sempre Jeremias será lembrado após a sua morte física. São Paulo, no próximo final de semana, no próximo domingo, vão celebrar a sua festa, do seu martírio, como também a de São Pedro. Então será sempre lembrado. Jesus, que entregou a sua vida, será eternamente lembrado, porque todos os dias celebramos a sua doação de vida e também os domingos solenemente celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso é importante. Nós sabemos que muito mais do que morrer nesse corpo, a grande tristeza é morrer para a vida eterna, perder a esperança da vida eterna. E outra realidade que Jesus coloca é o nosso medo de perder o nosso prestígio. E isso está ligado ao medo de sermos humilhados. Diante dessa realidade, nos ensina: não tenhais medo. Nenhum pássaro vendido, dois como sendo um, é despercebido diante de Deus. Ele vai dizer que nem um fio do cabelo da nossa cabeça que cairá despercebido por Deus. Deus sabe, irmão, irmã, cada fio de cabelo da nossa cabeça que fica branco, que muda de cor. Deus conhece tudo, conhece o mais profundo da nossa alma. Então, não tenhamos medo de perder o nosso prestígio, porque muitas vezes, dentro de uma situação, nós renegamos a Deus. Nós preferimos compactuar com o mundo. Todo mundo está falando aí que hoje não é mais pecado abortar, então também vou na onda. As pessoas falam contra a igreja, eu vou na onda, porque eu não quero perder a minha identidade com o mundo
Enquanto eu não quero perder minha identidade com o mundo, eu perco a minha identidade de vida eterna, minha identidade com Deus. Como precisamos, nos dias de hoje, recobrarmos a coragem de Jeremias, que enfrentou os poderosos, deu a sua vida, mas hoje vive eternamente. Como temos que ter a coragem de São Paulo, que teve que enfrentar os poderosos, mas hoje vive eternamente. Como precisamos ter a coragem de Jesus Cristo, que assumiu a condição humana e foi até as últimas consequências para que nós pudéssemos ser salvos e experimentássemos hoje a vida que experimentamos pela graça e pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um bom domingo para todos.